Pronto, já estou com o Instagram ligado. E aí vamos ver se a gente consegue fazer pelas duas partes, tanto no Hangout quanto no Instagram. É, o livro escolhido, o Palmares, A Guerra dos Escravos, de Décio Freitas, serve para a gente tentar, nesse momento, compreender o sentido do que são quilombos, já que a gente tem hoje um conceito oficial que está baseado na lei e mais uma série de conceitos que vem sendo construídos junto ao tempo. Então, nosso principal objetivo com essa discussão é tentar compreender como esses conceitos foram estabelecidos e, ao final, como isso pode ser trabalhado dentro do que a gente tem como a história regional, dentro da região, de como a gente vai trabalhar essas questões. Então, vamos primeiro ao autor. Décio Freitas é gaúcho. A formação original dele é em direito, mas trabalhou muito tempo como advogado, ou como jornalista, e escreveu alguns livros entrando na seara da história. A concepção teórica de Freitas é de linha marxista, e isso vai ficar claro durante todo o livro. Esse livro, especificamente, que a gente está trabalhando, ele foi publicado em 1971 e muitas das características daquele momento a gente pode ver em como esse livro vai ser trabalhado durante o tempo. Os conceitos, as categorias e principalmente como ele vai ser trabalhado para isso. Embora seja um trabalho importante, ele também é um trabalho muito criticado. Porque, se vocês perceberam na leitura do livro, ele não tem uma explicação muito clara de onde Décio Freitas tira as informações. E ultimamente até ele foi acusado por Leandro Narlock, e aí entra nessa briga, não sei até onde, quem tem e quem não tem razão, mas ele foi acusado de inventar fontes. Ele diz que conseguiu achar uma série de documentos, mas não apresenta esses documentos, não diz onde estão. E mesmo na documentação que ele utiliza na construção do texto, ele também não cita as fontes. No final do livro, ele faz uma lista de onde estavam todas as informações, todas as fontes dele, mas ele não cita diretamente onde ele vai encontrar todas aquelas informações. A primeira das características que a gente vai observar nesse livro é que, como um historiador de base marxista, a categorização, e ele vai dividir as classes sociais, entendendo que para o Brasil do período colonial existiam duas classes, os livres e os escravos. Nesse momento aqui entra uma questão que vai ser perigoso na discussão do texto dele, porque ele considera escravo como classe. Então, os escravos seriam, nesse momento, na visão de Freitas, uma espécie de um proletariado que está nascendo no Brasil. Ele também considera esse período do período colonial do Brasil como uma extensão do período feudal português. Então aí a gente já começa a entender como muitas dessas questões vão ser construídas a partir do tempo, e essas construções a partir do tempo leva a essa compreensão de Freitas de esses movimentos como movimentos revolucionários, ainda sem uma consciência clara de classe, mas que essa consciência de classe ela também está dentro de uma burguesia que estava se gestando. Então, vamos começar a separar a leitura do livro de Freitas em dois momentos.
ou duas questões principais. Primeiro, Freitas vai considerar que existem duas classes sociais. Essas classes sociais estão divididas. A primeira, a classe dos livres, ele vai dividir entre uma classe social dominante, que são senhores de engenhos, e a burocracia colonial portuguesa, que vai ser dominar as terras, vai ter todo um domínio territorial do que antes, naquele momento, era a capitania de Pernambuco. Vamos lembrar que o estado de Alagoas ele só se emancipa de Pernambuco no início do século XIX e a gente ainda está falando de século XVII. E essa característica vai dar que, para essa classe de livres, existiam duas distinções. Os proprietários de terras, basicamente os senhores de engenho, e os comerciantes, que na visão dele, possivelmente, posteriormente, lá no futuro, ia dar origem à burguesia brasileira, que na verdade era quem estava financiando essa produção de açúcar no litoral. Os escravos, aí ele faz a primeira das distinções entre esses livros também, desculpa. Esses livros ainda têm uma categoria de trabalhadores que são livres, mas ainda são ligados aos proprietários de terras ou aos comerciantes. Esses comerciantes vão ganhar vulto também com a invasão holandesa ou com a chegada dos holandeses, porque a estrutura de financiamento dos senhores de engenho da produção açucareira para os holandeses é diferente do que os portugueses tentaram fazer. Pronto. Esses eram os livres. Aos escravos, que ele também considera como classe, são aqueles que vieram de África, e aí já vem o primeiro problema. Ele considera a África, ou africanos, todos os povos. E aí parece que existe uma África una, que todos os negros que vieram de África têm basicamente a mesma composição. Não necessariamente era assim. Essa crítica vai ser feita por diversos fatores. Ele também considera, e aí ele carrega um pouco na tinta, no sofrimento desses escravos, no castigo físico, na exploração do trabalho, às vezes na mutilação, do excesso da forma que isso, e leva a que esses escravos possam fugir. O que ele vai considerar, e o primeiro capítulo também vai tratar disso, é o que na década de 70 se considerava como teoria do escravo coisa, ou uma contraposição às ideias de Gilberto Freire. Basicamente, Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes defendiam muito essa ideia de que onde houve escravidão, houve a tentativa de fuga. Porque, ao se render a ser escravo, ou aceitar a ser escravo, ou para ser escravo, esse escravo ele deveria perder a sua humanidade. Então, para que tivesse escravidão, era necessário desumanizar o escravo. E nessa desumanidade, ele se coisifica e não foge. Ao tentar fugir, é quando o escravo retoma a sua humanidade e é que ele volta a ter consciência de quem ele é. Nessa visão aqui de Freitas, esse escravo que vai sendo coisificado, ele é uma... Esse escravo que é coisificado, ele acaba sendo um retorno de uma humanidade. É quando ele toma consciência de classe. E aí surge então a ideia ou a teoria de que onde houve escravidão, houve também a tentativa de fugir. E aí é que onde ele coloca a ideia de Palmares enquanto um território fundado numa tentativa de rebelião para fazer isso. Bom, essa é a ideia básica, essa é a ideia principal que vem dentro do que Décio Freitas e que outros marxistas também vão colocar nesse período. A primeira tentativa que ele traça é de trazer de África essa questão
da escravidão, de onde vieram esses africanos. E aí vem a primeira das questões que ele vai, uma das questões que ele vai analisar em Palmares. Por quê? Ele considera que existia em Palmares uma tentativa de recriação da sociedade tal qual era quando esses indivíduos eram livres no seu continente de origem. Foram apresados, transportados e vieram para o Brasil. Ao vir para o Brasil, esses indivíduos, eles começam a reproduzir uma sociedade tal qual era lá. Esse também é um dos motivos de críticas para esse período. Por quê? Ao que se entende hoje por essa organização, dessa forma, a forma de se organizar e de se manter desses escravos que adivinham de diversas origens, de diversos lugares e que tinham outras posições ainda lá no continente de origem, está muito mais próximo de uma recriação da sociedade colonial, do engenho, da própria economia, do que se pretendia ter em África. Claro, vai se ter um momento onde esses indivíduos começam a ter toda uma construção de uma nova sociedade a partir da fuga. Essa participação de fuga, ou essa tentativa de fuga, é que vai dar a tônica na reconstrução desse novo tipo de sociedade. E aí, alguns aspectos também são interessantes. Inclusive, ele vai falar. O idioma falado em Palmares seria um português, mas esse português ele vai ser recheado, colocado com elementos das línguas africanas, que esses escravos traziam também do seu continente de origem. De novo, não existe nenhum documento que vá justificar essas ilações que Décio Freitas faz. Ele, pelo menos, não apresenta no texto de onde ele tirou essas informações. E aí a gente volta de novo para uma análise documental e para uma discussão mais historiográfica sobre isso. Por quê? Toda a documentação que se tem sobre Palmares, ela foi produzida pelo governo colonial português. Ou pelas expedições que tentavam derrotar o espaço de Palmares. E dessa documentação não existe referência direta para isso, ou pelo menos até onde se conhece. Então, a crítica que se faz, e depois a acusação que o Narlock fez a respeito disso, é que ele falsifica essa documentação para achar esses elementos que não estão claros dentro da documentação. Mas ele vai soltando alguns desses aspectos e aí começa a falar sobre essa organização social. O que está na documentação, e ele diz isso, é que Palmares, na verdade, não era um quilombo, mas uma confederação de quilombos. E aí ele entende que quilombo aqui, em Palmares, era um ajuntamento de negros fugidos da escravidão, dos engenhos de Pernambuco, e que vão para o interior na tentativa de ficar o mais afastado que eles pudessem dentro dessa nova sociedade criada pela escravidão. Ou seja, Palmares nesse momento é mais um lugar onde se pretende fugir do espaço escravista do que necessariamente uma rebelião contra os escravos, de escravos fugidos dentro de uma nova sociedade. A questão é, Palmares ganha uma dimensão muito grande. E com diversos mucambos ou diversos quilombos, formando essa federação de Palmares, e essa federação ela começa a ganhar normas e regras próprias. Na visão de Freitas, essas regras próprias que vão acontecer em Palmares, elas não surgem naturalmente. Os líderes não são líderes naturais. Eles recriam a sociedade africana nessa região, aqui, como se fosse uma reconstrução. E aí ele não diz, mas deixa entender que quem era a autoridade
quem reinava em África e que tinha ascendência nobre, também vai acontecer aqui. Ou seja, nessa reprodução. Ele vai fazer isso também com a ideia do Gangazumba. Ou seja, para ele, na visão dele, Gangazumba nasceu em Palmares e era descendente de uma. Ele já tinha uma trajetória familiar de negros de origem nobre no Reino do Congo, quando foram transportados para cá e vêm para essa questão. Tanto que ele vê relações familiares de Gangazumba, que não era uma espécie de rei, mais um rei eleito, e aí ficaria Palmares na distinção entre uma monarquia e uma república, mas não entenda-se república nesse momento como uma república no sentido que a gente conhece hoje, que é um elemento que vem depois da Revolução Francesa, mas uma república muito próxima ao que se tinha na república, nas repúblicas gregas, ou a ideia de república platônica. Então, essa República Negra de Palmares, ela tem um rei. Parece estranho ter uma república com um rei e não um presidente, mas era o que se tinha. E esse rei, ele é um rei eleito, aclamado, e não necessariamente por um critério de hereditariedade. Embora a hereditariedade também tivesse peso nisso, porque ao justificar a ideia de Gangazumba como uma grande liderança desse movimento lá, ele também assume essas características. Então, aqui a gente já tem essa construção do que seria esse Palmares com Gangazumba. Palmares cresce. E à medida em que vai crescendo, as próprias relações sociais vão tendo uma dinâmica cada vez mais complexa. Por dois sentidos. Ele começa a atrair muita gente, e como a reprodução da sociedade colonial portuguesa, muitos escravos fogem para Palmares e em outros momentos começa a ter também incursões para buscar. Porque, também na visão de Freitas, um dos elementos que leva a crescer é a falta de mulheres. Já que no próprio universo escravista do litoral, a reprodução de escravos era pequena. As escravas preferiam não ter filhos para não gerar escravidão e daquelas questões. Então, havia muito do sequestro de mulheres para levar para Palmares, ou consensual ou violento, isso não vem muito ao caso, ele também não deixa muito claro isso. Mas essa questão começa a ser levada no sentido de que se tenha uma ideia de construção da sociedade do lugar para que Palmares continue existindo. Quando é uma sociedade pequena, são mucambos ou quilombos pequenos, isso não interfere muito, mas no momento em que isso começa a crescer, ameaça a estrutura feudal, na visão de Freitas, do litoral. E aí o governo colonial começa a perseguir e a buscar esses elementos aqui. Gangazumba, ele surge como uma liderança nesse momento aqui, e essa liderança de Gangazumba, ela começa a ter problemas no momento em que Palmares cresce demais. E ao crescer demais, ele começa também a ter problemas dentro dessa estrutura, porque vai impedir. Então, ele coloca Gangazumba aqui como uma espécie de representante de um Estado negro em gestação nessa região de Pernambuco. Que, claro, depois da expulsão dos holandeses, não vai ser mais tolerado. E aí começam as incursões para combater. Só que quem vai combater Palmares também não era a melhor tradição ou a fina flor do Império Colonial Português. Por quê? Eles vão contratar o que seriam os mercenários da época para lutar contra essa ideia de Palmares. E lutar contra essa ideia de Palmares vem se chamando, se buscando elementos que já traduziam disso. E aí ele coloca os paulistas. Vamos lembrar que a capitania de São Vicente, e que depois vai se tornar São Paulo, estava entre as mais pobres das mais pobres regiões de lá.
A quantidade do Brasil, da colônia portuguesa na América, Brasil, na época, e existia uma quantidade muito pequena de escravos negros, porque eram tão pobres que nem dinheiro para comprar negros eles tinham. E quem ia para São Paulo era o que tinha de pior dentro dos portugueses, porque era a região mais pobre, mais inculta, e muito dos paulistas, que depois a tradição vai botar uma ideia heróica dos bandeirantes, eram os mamelucos, que eram mestiços dos europeus com os índios. Já tinham conhecimento do terreno, já tinham táticas de guerra, e essa ligação dos portugueses com os índios trouxe uma nova categoria que vai para lá. Então, a ideia dos paulistas era o aprisionamento de índios, que era extremamente criticado também pela igreja, e essas lutas de mercenários que iam para lá. Em alguns momentos, Décio Freitas deixa claro isso, que o governo colonial em Pernambuco não sabia se considerava quem era pior, se os negros de Palmares ou os paulistas. Porque em termos de incivilização e de barbárie, talvez os paulistas fossem até piores do que os negros que estavam em Palmares. Mas, como lutavam por dinheiro e precisavam deter aquela sublevação, então são contratados esses paulistas para lá. Uma das outras características é que aquela imagem do bandeirante paulista que vai para lá cheio de botas, de armas, de arcabuzes para ali, isso também não é muito real. Muitos deles andavam descalços pelo meio da mata, e por essa característica de estar lá. Muito do que foi construído nas guerras coloniais eram as disputas entre os próprios grupos indígenas que já existiam. E quando tem essa ideia de aprisionamento, esses mercenários são contratados. Então, da força que sai de São Paulo para ir para Pernambuco na época, para lutar num trajeto imenso, muita gente se perdeu, houve muitas disseções e vão para lá. São esses elementos. Então, quando vai se falar nessa guerra dos escravos, você vai ter dois elementos. Os guerreiros escravos que estão lá em Palmares lutando contra a escravidão e os paulistas contratados para lutar. Quem era mais bárbaro dos dois aqui, ficava-se até a dúvida. Contra os palmarinos, aqui contava o pouco conhecimento do terreno, porque isso vai sendo resolvido durante o tempo. Mas o negro era tão estrangeiro quanto o branco aqui. Então esse domínio territorial e essa ideia não era muito bem ligada ou muito bem defendida. Bom, Gagazuba então, ele é essa liderança que está lá definida. Quando começam as primeiras guerras, quando as guerras vão avançando e o domínio dos portugueses ou o domínio dos palmarinos sobre a região ele começam a decair, vai se tendo um avanço dos portugueses e vão ganhando palmo a palmo. Chega a um ponto onde a família de Gangazumba ela é conquistada, ela é sequestrada. E aí nesse sequestro existe, na visão também de Freitas, um armistício, um acordo de paz entre os palmarinos e o governo colonial português, quando Gangazumba vai ser levado para Recife e vai ser tratado com ordens de chefe de Estado. E nessa ligação de chefe de Estado, ele faz um acordo. Aqui. Ao fazer esse acordo, ele também, como Décio Freitas, embora ele não diga isso diretamente, mas ele deixa entender que, obrigado pela questão da sua família estar como sequestrada, como refém, ele faz um acordo. Então, em Palmares, deveriam ser devolvidos todos os escravos capturados e que os escravos que tivessem nascidos, os negros que tivessem nascidos em Palmares,
seriam considerados como livres. Ponto. Outros textos, outros livros também vão tratar isso dessa forma. O certo é que nem todo mundo fica feliz com esse tipo de acordo, e aí vem a figura de Zumbi. Em tese, a Guerra de Palmares acabaria ali, com um acordo com Gangazumba. Mas Zumbi não aceita. Aí vem as primeiras informações. Sabe-se muito pouco sobre Zumbi. Toda a informação que se tem a respeito dele são através dos documentos deixados por quem combateu. Então, supõe-se que Zumbi tivesse nascido em Palmares e que tivesse colocado lá. A crítica que o Narlock fez, ou a acusação que o Narlock fez para ele, é que Décio Freitas diz ter encontrado uma documentação de um padre dizendo que Zumbi havia sido sequestrado em Palmares e que viveu como coroinha lá naquela região de Alagoas, e que, como viveu como coroinha, ele sabia latim, que ele sabia português, e que com o tempo ele foge e vai para lá. É muito próxima da narrativa colocada por João Felício dos Santos em Gangazumba, para lá. Essa documentação ele nunca apresentou. E aí vem a acusação de que ele teria fraudado isso. Muito se supõe sobre essa questão, mas não se tem informação nenhuma sobre isso. E aí ele vai colocar Zumbi disso, só que ele traz uma outra informação também, que Zumbi, por conta dessa trajetória, provavelmente seria casado com uma branca e teria 3 filhos mestiços. De novo, a única pessoa que cita e que fala Zumbi casado com uma negra, que essa negra seria uma revolucionária e que teria lutado com isso, a figura da Dandara, quem trata é João Felício dos Santos. Nenhum historiador traz essa informação. Então, muito provavelmente, ou certamente, Dandara nunca existiu. A mulher de Zumbi nunca existiu. E ele vai colocar como um líder guerrilheiro que vai lutar contra essas questões todas para formar esse universo negro e que vai para lá. Zumbi, claro, ele vai lutar contra esse governo, mesmo depois do Gangazumba ter capitulado e ter sido morto a mando de pessoas também ligadas ao próprio Zumbi, que na tradição seria o seu tio, e aí já vem uma outra questão. Para Freitas, Zumbi é uma pessoa e não um título. Existia um indivíduo chamado Zumbi que liderou esse movimento depois da capitulação de Gangazumba. Para cá. Também não é consenso, mas hoje alguns historiadores preferem acreditar nessa versão, que seria realmente uma pessoa, existiu um zumbi, e não uma pessoa que tinha o título de zumbi. Também tem problemas porque existe documentação holandesa dizendo que existia o Zambi, ou é uma questão bem complexa em se tratar disso, porque as fontes não são precisas, mas ainda assim se tem sobre isso. E se cria todas essas questões. Zumbi vai perder, no final se mata, e aí Palmares vai ser destruído, e as coisas continuam, mas ele coloca como marca de como tudo isso ficou. Essa ideia de Palmares ela vai ficar sendo marcada, colocada de lado, esquecida, durante muito tempo, mas contraditoriamente, quem vai trazer a baila foi Nina Rodrigues, que tem o nome do Instituto Médico Legal da Bahia, Raimundo Nina Rodrigues, que embora tenha essa importância toda na Bahia, era maranhense, que provavelmente a gente vai estudar depois, na ideia da eugenia brasileira, de se colocar. E Zumbi trata Palmares com uma ideia de sublevação que nunca ia levar nada, porque os negros, como são biologicamente inferiores, eles nunca iam conseguir. Essa é a ideia de Nina Rodrigues, que era ligado a Gobineau, a H6, muito do que se tinha ao próprio Cesare Lombroso na questão da criminalística, da tendência natural dos negros para o crime, que ele vai tratar isso no Brasil, inclusive Nina Rodrigues trocava cartas com Lombroso para ver, e que se tem essa ideia bem grande
de se levar. Pronto. Para nesse momento aí. O que vai ter depois são puras conjecturas. E aí a gente entra para a análise historiográfica do que Décio Freitas tenta fazer. Como historiador marxista, ele quer encontrar para o Brasil as condições necessárias para a revolução proletária que ia acontecer na década de 70, já que a burguesia brasileira existiu a partir de 30 com Vargas, deu um golpe, ou uma revolução, nossa revolução burguesa teria sido em 30, mas essa burguesia, segundo as regras propostas por Marx, ou a lógica de Marx, essa burguesia ela teria surgido da acumulação primitiva de capitais que no Brasil aconteceu ainda no período colonial, no período açucareiro. Mas essa ligação da burguesia com o governo absolutista, e no Brasil seria esses comerciantes que financiavam os engenhos, e a formação de um proletariado que desde aquela época já surge, que vai começar aí. Então, esse proletariado de uma rebeldia primitiva que vai se confirmar depois ainda, com cangaço, com essas questões, mas ele tem origem nesse momento, para se justificar naquele período essas questões. O primeiro grande problema que a gente tem em discutir esses autores marxistas aqui é que existe um pressuposto de que a teoria ela está acima dos fatos. Os fatos eles servem para comprovar a teoria. O que hoje a gente já tem uma compreensão diferente. A teoria serve para explicar melhor as fontes. Então a gente pode entender teoria como chave epistemológica e não como uma cadeia onde você tem que sair colocando os elementos teóricos dentro do que se teve naquele momento para ler. Essa ideia de Décio Freitas, ela vai estar próxima também, em essência, do João Felício dos Santos, quando escreve Gangazumba. De novo, vamos entender aqui o quilombo enquanto ajuntamento de negros fugidos que fogem para um lugar ermo, e esse lugar ermo é uma tentativa de luta contra a escravidão. Essa tentativa de luta contra a escravidão é que ela vai se dar no momento em que esses elementos vão lutar pelas armas que tinham, nesse caso, a violência. Porque a ideia do marxismo, dentro das questões da luta contra a escravidão, o indivíduo que se conforma com o status dele como escravo, ele está desumanizado. Então, a forma que se tem de humanização é quando esse indivíduo se rebela, se revolta, porque a revolução consciente é a forma do indivíduo lutar contra a opressão. E aí ele assume a consciência de classe. A ideia seria de colocar exatamente nesse aspecto. Críticas a João Felício dos Santos, ou a Décio Freitas, que vai ter a muitos outros. Fontes. Se vocês fizerem a análise no livro, vocês vão ver que em todo o livro, Palmares, A Guerra dos Escravos, de Décio Freitas, não existe uma nota de rodapé ou nenhuma referência durante todo o texto. Todas as afirmações ou todas as ilações que ele faz, embora ele tenha algumas citações, mas ele nunca diz onde ele achou essas citações. No final do livro, ele tem uma série de documentos, ele bota lá uma série de documentos onde ele tem, mas de cada documento daquele, onde foi que ele tirou aquela informação? Para comprovar o que ele está dizendo, isso não é colocado. Não existe. Então, historiograficamente, dentro de uma análise da construção da pesquisa, nesse livro, se torna frágil. E frágil no sentido de que ele não consegue comprovar nas fontes aquilo que vem às suas afirmações. Mas é um texto que ganha força para isso aí. Terminada essa ótica, aí a gente volta para as nossas pesquisas dentro da perspectiva regional. Ainda que Palmares tenha acontecido dessa forma, como esses textos começam a ser colocados, será que essa construção de comunidades remanescentes de quilombo nas nossas regiões se deu exatamente dessa forma? É um questionamento que se faz. E aí a gente faz a construção ou a ligação com o outro texto
que foi enviado de brinde para que a gente faça a construção. Por quê? Entende-se região como um elemento de construção de uma lógica a partir de um espaço determinado. Ou seja, região ela é um espaço culturalmente ocupado. E esse espaço culturalmente ocupado, ele tem uma íntima ligação com todo o contexto que está em torno. Ou seja, para analisar historicamente uma região, a gente tem que levar em consideração as condições geográficas, as condições econômicas e as condições materiais ou culturais que levam aquele indivíduo a agir daquela maneira. Se a gente for por essa lógica regional para Palmares, Palmares só foi possível e vai ser única porque naquele lugar específico reuniam todas essas condições para quê? Quando a gente vai fazer essa análise para a nossa região especificamente, aí a gente tem que levar também todas essas condições. O problema é, nós já temos as benditas 156 comunidades remanescentes de Quilombo, que foram construídas em cima de um conceito idealizado num outro lugar. E esse conceito ligado no outro lugar, ele também não tem uma outra condição. Então, como esse conceito ele vai ser aplicado dentro das condições que nós temos aqui? Levando em consideração que Palmares é uma região de mata com diversas palmeiras, isso leva a uma questão de construção de uma identidade, de uma economia própria, de uma dinâmica própria daquela sociedade. Mas essa sociedade ela não pode ser repetida, porque o lugar onde se vai produzir isso é num outro momento. E esse outro momento está numa outra condição. Então, através dos estudos regionais, pretende-se compreender, então, como esse conceito ele deve ser modificado ou adaptado para um outro lugar. Porque já aconteceu com outros fenômenos e com outras questões que podem ser trabalhadas. O celular vai descarregar daqui a pouco. A gente não vai ter mais tanto tempo com a live, então a gente abre para alguns questionamentos que se queiram fazer sobre isso. De resto, tenham um bom dia. Questões? Professor, explica melhor essa questão das regiões. Bom dia. Bom dia, Carol. A região. Vamos lá. A gente tem um certo problema na Bahia da confusão entre o termo região e o termo território. Porque antes era conhecido como micro-regiões e depois de algum tempo resolveram mudar para territórios de identidade. Etimologicamente, território é só um lugar de. Ponto. E lugar de o quê? Nesse caso, utilizam território de identidade. Como as pessoas se unem identitariamente dentro de um determinado espaço. Região vem de reg ou de régio, que é um lugar ocupado por determinadas características que vai ser limitada por fronteiras. Então, quando a gente pega o termo região no original, região era o espaço que era ocupado por uma legião. Região nasce do sentido militar. Ou seja, chegava uma legião romana, dominava um determinado espaço, cercava e dava características para aquele lugar. Ponto. Quando a gente vem hoje para o conceito moderno de região que a gente tem, a região é um espaço dominado culturalmente por um grupo de pessoas. Ou seja, você pega um espaço, esse espaço ele é determinado geograficamente por algumas características, ele vai ter algumas características econômicas e culturalmente ele também assume isso. Então, região é um espaço que vai ser delimitado por aspectos culturais, econômicos e geográficos. Dentro desse espaço vai se formar uma sociedade que se identifica com o lugar. Aí a gente já tem esse critério de região possibilitando que algumas questões sejam possíveis. Então, só para fazer a ligação com o que o Décio Freitas vai colocar, entendendo Palmares por essa perspectiva regional.
Palmares não poderia se repetir em outro lugar. Por quê? Aquelas condições geográficas, aquelas condições culturais, aquelas condições econômicas seriam irrepetíveis em toda a sua plenitude no outro espaço. Então, aquela ideia seria possível naquele momento. Quando a gente parte para analisar ou para entender esse momento, ele vai entender aqui, quando a gente vai pegar esse critério de região e essa ideia de região, essa região ela vai ser possível dentro de uma outra possibilidade. Então, quando a gente pega o modelo construído por Palmares, ele não pode ser repetido na região de Irecê. Por quê? As questões são outras. A dinâmica econômica era outra, a forma de se relacionar com outra, e a escravidão também foi outra. Mesmo porque os estudos mais modernos sobre escravidão vão dizer que a escravidão na pecuária era uma questão bem difícil de se entender ou de como está todo esse tipo de relação. Então, quando a gente vai entender região, essa região ela vai a todo esse momento. Aqui. A gente vai entender, primeiro a gente tem que compreender como aquela região se forma, ou como aquela região é, e depois a gente vai compreendendo esse momento e como esses quilombos eles vão ser construídos dentro de uma outra região que a gente vai ter. Para isso, a gente vai ser obrigado a construir ou a discutir o conceito. Juliana está dizendo que uma parte do livro que ele cita o êxito da comunidade porque criaram uma organização econômica e social, propriedade coletiva da terra, trabalho cooperativo e igualdade econômica. Ponto. Essa é a ideia de que se trata o ideal marxista da época. Então, se entende a formação de um proletariado brasileiro a partir daquele momento, ele vai colocar a ideia de Palmares como exitosa. Ele forma uma espécie, ele vai avançar tanto que forma uma ideia de Estado para lá. Só que esse Estado em Palmares era um Estado delimitado em outras questões. Ponto. Eles não têm a propriedade privada da terra, então se remete a uma espécie de tentativa de um comunismo primitivo dentro daquela região. E que Palmares era levado a isso porque a ideia de escravidão naquele momento estava ligada também à questão da propriedade privada. Então, a posse dos meios de produção vai levar a que se tenha também a posse de gente. A forma de lutar contra essa escravidão também era um momento de luta contra os meios de produção. Essa ideia, então, de que Palmares era uma ideia exitosa, que ela sucumbiu graças aos interesses econômicos e militares da burguesia, é uma forma de justificar uma análise depois. Então, na verdade, no final das contas, o que se queria era encontrar a formação de um proletariado que se buscasse uma revolução comunista no Brasil na década de 70. E isso, Décio Freitas faz dentro de um conjunto que o marxismo leva para isso. Existia uma rede de informações, uma cadeia de eventos que levava a ter uma revolução socialista em que o pessoal do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, achava que seria na década de 70. Esse é um ponto. Quando Juliana também pergunta sobre a questão de Palmares, essa construção em Palmares, ela justifica muito do que a partir de 2003 começou a se colocar nisso tudo. Alguns movimentos tiveram muita força e começaram a utilizar tanto o João Felício dos Santos, mais indiretamente, nesse conceito de quilombo, e que depois o livro foi utilizado para o filme Gangazumba de Cacá Diegues, e alguns estudos, tanto de Décio Freitas, quanto de Clóvis Moura, e mais alguns para ali, nessa ideia de quilombo. E que essas comunidades deveriam ser protegidas porque havia no Brasil uma tentativa, e onde houve escravidão, houve rebelião, essa rebelião seria a forma de lutar contra a escravidão, mas muitas dessas comunidades, elas remanesceram. Elas continuaram existindo mesmo depois do período escravista e continuaram lá.
construir uma forma coletiva de existir. Essa forma coletiva de existir gera uma forma tradicional de produção. E no século XX, no final do século XX, início do século XXI, essas comunidades estavam ameaçadas. E ao estar ameaçadas, essas comunidades começam a ser perseguidas porque vem o proprietário formal da terra. Então, quando se tem a ideia dos decretos de se ter uma. A ideia dos decretos de proteger essas comunidades remanescentes de quilombo, esse decreto vem para proteger essas comunidades. Qual é o problema que eu particularmente vejo nesse momento? Esse conceito, ele é muito específico, mas ele foi utilizado de forma abrangente. E essa utilização de forma abrangente é o que leva às discussões que vocês vão pesquisar isso melhor do que eu. Mais alguém? Então, como a gente vai ter problemas porque o celular vai descarregar aqui, desfaz-se nesse momento nossa rede e a gente vai mantendo o diálogo pelo Hangout. Professor,